Erros de marcenaria que você deve evitar de qualquer forma na sua cozinha. Investir em marcenaria muitas vezes pesa no orçamento, não é verdade? Abra o olho! Evitar certos erros na sua cozinha planejada vai fazer a diferença no seu orçamento e também evitar futuros problemas. Então no vídeo de hoje eu vou trazer aí várias dicas para você não errar na sua marcenaria. Mas claro, fica comigo até o final do vídeo para você pegar todas as dicas direitinho aí. E se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like aqui e bora pro vídeo. Pessoal, erro número 1, micro-ondas muito alto. Gente, esse erro aí é danado de ruim de acontecer, hein? Se você for baixinho, então... O quê? Como? Você não conseguir acessar o micro-ondas, né? Ou ter que subir em um banquinho toda vez para fazer isso, não é legal, não é verdade? Normalmente essa distância do micro-ondas aí até o chão deve ser de pelo menos 1,30 a 1,50, tá? Ou o seu armário aéreo deve estar aí entre 60 a 70 centímetros acima da sua pia. Essas aí são as medidas ideais, tá? Claro que você pode regular essa medida, colocar um pouco mais, um pouco menos. A marcenaria serve para isso, para você projetar de acordo com a sua necessidade, mas geralmente é entre 60 e 70 centímetros acima da sua pia. Então não esquece disso e não vai vacilar, hein? Fica em cima do seu marceneiro aí. Erro número 2, cooktop na área de circulação. Para quem não conhece, pessoal, cooktop é aquele fogãozinho que a gente embute ali em cima da pia, tá? Ele parece ali tipo uma bandeja, mas na verdade é um fogão que fica embutido ali na sua bancada ou em cima ali da sua pia. Uma dica aí é deixar o espaço na ponta da sua bancada, né? Para você poder instalar o seu cooktop e ele não ficar aí no meio da área de circulação. E claro, fica atento aí na hora de deixar esse espaço aí no canto, para você deixar pelo menos 15 a 25 centímetros para caber os cabos das panelas, tá, pessoal? Não cometa esse erro aí, colar muito lá no canto. Na hora de você colocar a panela, você vai ter que botar ela virada para você ou para o lado, né, de dentro do fogão, que vai comprometer você colocar as panelas. Então lembra disso, não é para colar totalmente no canto da sua pia ali, se tiver principalmente uma parede, tá? Você tem que deixar pelo menos uns 15 a 20 centímetros aí, para deixar esse espaço do cabo aí. Fica atento nessa dica aí. Erro número 3, prateleira interna com altura baixa, pessoal. Na maioria das vezes, essas prateleiras aí devem ficar no meio do seu armário, tá? Ela só deve ficar mais baixa ou mais alto caso você tenha realmente planejado esse espaço para guardar algum tipo de eletrodoméstico, enfim, algum pote, né, que esteja muito grande e você precisa de aumentar, né, deixar essa altura aí um pouco maior. Mas geralmente aí ela fica no meio, tá, do seu armário ali. Então não cometa o erro de colocá-la muito baixa ou muito alta sem ter planejado isso antes, beleza? O erro número 4. Torre quente em cozinha pequena, pessoal. Essa torre quente aí, ela fica muito legal, tá? Fica muito bonita. E essa torre aí é aquela que reúne o micro-ondas e o forno elétrico. Também você pode colocar portas em cima ou embaixo, gavetas, enfim. E que a gente coloca esse nome de torre, que realmente ela é sempre a estrutura dela um pouco mais fina e também bem mais alta. Em ambientes grandes elas ficam muito bonitas, mas toma cuidado aí se a sua cozinha for muito pequena, tá? Porque você pode estar perdendo um espaço precioso de bancada na sua cozinha. O ideal é você pegar esse forno e instalar debaixo do seu cooktop. E o micro-ondas sempre ficar ali mais acima no seu armário aéreo. Erro número 5, gavetas distantes da cuba, pessoal. Nesse corre-corre aí do dia a dia, a praticidade é fundamental e a marcenaria justamente é feita para isso. Então o ideal é sempre economizar tempo na hora que você estiver lavando ou cozinhando ali, essa gaveta tem que estar próximo de você. Então o ideal é que a sua gaveta fique aí próxima à sua pia, né, ou cuba, porque assim que você acabar de lavar aí, né, os seus talheres ou estiver cozinhando aí, você pode abrir ela ali e acessar o que você tiver guardado ali mais facilmente. Então não dá essa bobeira aí de colocar a sua gaveta distante, tá, do fogão ou da sua cuba. Pessoal, erro número 6, a bancada em L ou também bancada em U, o famoso armário de canto. Na bancada em L a gente tem, né, um canto só e na bancada em U a gente tem as duas quinas, né, os dois cantos. Você tendo portas aí na direção desse L aí, né, ou canto, é bom usar aí dobradiças especiais. São aquelas de 165 graus ou 175 graus, que eu conheço como dobradiças gafanhotos, tá? Tem outros nomes, tem dobradiça Robocop, dobradiça robô, enfim. Elas permitem uma abertura maior, então ela te dá mais facilidade para acessar suas prateleiras. E eu sempre uso aqui nos meus projetos na marcenaria, tá? Também não é tão caro assim, tá? É a diferença aí de R$10 da dobradiça comum e vale muito a pena, pessoal. Não deixem de colocar essa dobradiça aí se você tem uma cozinha em L ou uma cozinha U, vai fazer total diferença. E toma muito cuidado também para não errar aí, se você não for colocar porta, for colocar gaveta, tá? Você deixar um espaçozinho aí para essa gaveta não atrapalhar a outra porta abrir, tá? Esse erro aí também é muito clássico. Pessoal, o erro número 7, puxadores externos em cozinha pequena. Você não pode usar esses puxadores comuns, tem que ser o puxador embutido, que é o mais indicado. Um espaço de circulação ideal e sem riscos, é bom usar o puxador embutido, né, para não deixar ele machucar ou agarrar suas roupas ou até mesmo rasgá-las. Imagina a situação, você pega a sua melhor roupa aí para uma melhor ocasião, passa lá na cozinha e esbarra e rasga sua roupa. Olha só que problema. Então, na melhor das hipóteses, use o
puxador embutido. Ou então aquele puxador aí fecho-toque, né, que é esse sistema de toque que você encosta e a porta abre. Também fica muito bacana e também fica muito funcional. Pessoal, erro número 8. Poucos pontos elétricos ou sem definição aí dos pontos nos locais certos. Eles são feitos aí antes, né, de você projetar e antes de executar o seu armário planejado, mas é sempre ideal que você faça esse projeto das tomadas já prevendo ali o projeto da marcenaria, para poder ficar tudo certinho aí e não ter problema futuro. Então o ideal é você já ter um projeto de marcenaria já pré-estabelecido para essas situações, para na hora da execução dar tudo certo. Então você deve considerar aí também não somente a geladeira, né, o forno, mas também todos os eletrodomésticos que você vai poder utilizar aí no seu dia a dia. Liquidificador, batedeira, assadeira de pão, enfim. Erro número 9, pessoal. É importante aí a gente ter iluminação na nossa cozinha. Principalmente se ela for iluminação feita pela janela, aquela luz natural. Isso é muito importante, tá? Então você pode trabalhar com a iluminação artificial, tá? A entrada de luz natural é ideal, mas se você puder colocar uma luz artificial também, vai te ajudar bastante aí na hora que você estiver utilizando essa cozinha. Vai ficar mais agradável o ambiente e ela é fundamental para sua saúde e seu bem-estar. E se você estiver trabalhando aí à noite, essas luzes aí embutidas aí na marcenaria vão facilitar bastante aí o seu trabalho. Então é importante que você crie aí pontos estratégicos dessa iluminação, tá? Principalmente em cima das bancadas. E sempre dê preferência para utilizar luzes brancas na sua cozinha, tá? Elas vão clarear aí bastante, tá, o seu ambiente. E o índice, né, de iluminação dela é muito melhor, ela vai deixar aí as cores dos seus alimentos aí mais naturais possível. E use as luzes amarelas aí em locais como quartos, salas, onde você vai relaxar. Pessoal, muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, tá? Se você gostou, deixa o like aqui, compartilha esse vídeo pra gente poder ajudar aí o maior número de pessoas possíveis, tá? Que estão aí agora planejando a sua marcenaria, que estão aí naquela fase de projeto, isso é muito importante. E se você já cometeu algum desses erros ou conhece alguma cozinha que tem aí bastante desses erros que eu mencionei aqui, deixa aqui nos comentários pra gente poder abrir aquela discussão aqui e talvez aí se você tiver alguma dúvida a gente poder tentar resolver o problema que já está acontecendo, né? E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E pessoal, eu também tenho um outro canal onde eu falo sobre astronomia, astrofísica, enfim, sobre os mistérios que circundam o nosso universo. Se você curte esses assuntos, eu vou deixar o link aqui também na descrição e também em algum lugar aqui no card. Se inscreve lá também. Um abraço, pessoal. Valeu!